E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo depois de muito tempo sobre videogame. E antes de começar, se você é novo no canal, convido você a estar se inscrevendo, a estar deixando um like. E caso você não conheça o intuito desse canal, é basicamente um canal 100% real, sem nenhum tipo de corte, sem nenhum tipo de edição, apenas a minha voz aqui de fundo, enquanto eu narro falando sobre a minha experiência em relação o meu jogo ou alguma coisa. Lembrando que eu não edito meu áudio, tá? Eu não edito nada dele. O intuito é mesmo fazer um vídeo bem real mesmo, bem preguiçosinho, só para contar a minha experiência. E para quem não sabe, eu tô numa saga esse ano de zerar todos os Resident Evils possíveis, incluindo os clássicos, os remakes, os clássicos não, tá? Os clássicos que eu falo do PS1, somente os remakes, incluindo os novos, né? Menos o 6. Eu já consegui zerar quase tudo. Eu zerei o 4 agora. Eu zerei ontem pra falar a realidade pra vocês. E eu vou partir agora pro Resident Evil 7. Depois do 7 eu vou pro 8. E depois eu vou para os Revelations. E assim eu acho que eu encerro. Eu não vou jogar o 1 e também não vou jogar o 6. Porque eu não gostei desses jogos. Eu não consegui ficar preso nesses jogos pra conseguir progredir. Tá? Eu tô um pouco gripado, então minha voz pode ficar um pouco zoada, mas vamos lá ver o que eu achei de Resident Evil 4. Bom, primeiro, eu achei que o Resident Evil 4 era um jogo que não merecia remake. Na minha opinião, o Resident Evil 2 ele era muito bom e ele envelheceu muito bem. Só que eu achava que ele não merecia ter um remake, entendeu? Porque o jogo já é muito bonito, né? É um jogo que envelheceu bem. Graficamente falando, ele não é tão ultrapassado, sua história é boa. Suas gameplays pode não ser a melhor do mundo, já que meio que não tem movimentação com arma. Então o personagem, quando você mira, ele fica parado. Isso é a única coisa ruim que eu acho. Fora isso, eu acho que o jogo não merecia um remake. Só que após jogar o remake, isso tudo aí caiu por terra. A releitura que esse remake trouxe foi algo surpreendente. Realmente ficou muito bom. Eu digo desde a história, porque o Resident Evil 4 original, eu zerei tanto ele, que a minha memória ainda tá bem fresca. E eu consigo lembrar da batalha com os bosses, das mecânicas, dos puzzles. E eu realmente achei que tudo foi muito fiel. E as releituras que fizeram foram muito boas. E realmente o jogo, nesse tom mais moderno, ficou algo muito incrível. Lembrando que eu tô vindo do Resident Evil 3 Remake, que eu não achei tão bom assim. Lembrando que eu nunca joguei o Resident Evil 3 original, mas mesmo assim, mesmo não jogando o Resident Evil 3 original, eu achei o Resident Evil 3 Remake ruim. Não achei ele tão bom não. Eu daria uma nota 6, 7. Como eu falei lá no vídeo. E o Resident Evil 7, o Resident Evil 4 Remake, ele é muito bom. Eu zerei esse jogo extremamente rápido. Foi 11 horas pra zerar ele. Então isso já mostra que eu não fiz as missões secundárias. Eu fui avançando direto. E o jogo pra mim foi muito gostoso de se jogar. Foi um jogo realmente bem divertido. Os Resident Evil, na real, eles me trazem uma ideia, um sentimento de estar jogando jogos. Não é aquele jogo que tenta ser real. Não é aquele jogo que tá com um tom de realidade muito grande, que o intuito do jogo é ser o mais realista possível. Não. Por mais que graficamente ele seja muito bonito e bem realista, eu sinto que eu tava jogando um jogo divertido. Até porque Resident Evil 4, ele tem uns tons meio que arcade, né? Então isso acabou sendo muito positivo pro jogo. A história do jogo, como no original, excelente a história do jogo. As releituras muito boas. Pouca coisa me incomodou, pra falar a realidade. Eu acho que quase nada me incomodou. Não consigo achar um ponto negativo desse jogo. Pra mim foi um jogo quase perfeito, mano. Porque eu realmente não consigo apontar algo que tipo assim, isso foi muito ruim. Eu acho que eu diria só a iluminação, né? Porque aquela iluminação com aquela lanterna é um pouco cagada, pra ser sincero. Eu achei que foi um pouco ruim a gente não ter o controle sobre a lanterna. O Leon, ele liga a lanterna quando ele bem quiser, mas tinha momentos do jogo onde estava escuro e eu não podia ligar a lanterna, entendeu? Eu acho que isso foi meio paia. E em relação ao gameplay do jogo, eu acho que eles melhoraram bastante mesmo. As armas dos jogos, um monte de arma. E o que eu quero mais falar do jogo é o tom survival horror.
pra mim é o mais importante. Cara, o tom survival horror do jogo, pra mim é o mais importante de tudo, porque o Resident Evil ele é um jogo survival horror. Mas do 4 em diante, até chegar no 7, ele meio que deixou isso de lado e focou só na ação. Só que no remake eu percebi que eles fizeram algo muito doido, que foi dar medo. O Resident Evil 4 ele não me dá medo, exceto aquele monstro lá que se regenera, que aquele ali é sinistro. Mas o jogo ele conseguia me deixar com medo em várias partes, né? Mesmo eu estando armado até os dentes, estando preparado para enfrentar qualquer zumbi, qualquer monstro, o jogo conseguia criar atmosferas de tensão muito grande, momentos de tensão muito grande. E pra mim isso foi impressionante, porque é algo que o Resident Evil 5 não fez, é um jogo de ação 100%. O Resident Evil 4 era um jogo de ação com pouquíssimos elementos de survival horror, mas o 4 Remake ele eleva esse survival horror a um nível muito maior. E esse foi um ponto crucial pra mim, na minha opinião, nessa gameplay de Resident Evil 4 Remake. Bom, em relação à progressão do jogo, eu achei ela justa até. Eu comprei bastante arma, não comprei tudo. O dinheiro do jogo é até que bem fácil de conseguir. O jogo te dá bastante recursos, te dá bastante itens. Então você consegue sim comprar bastante coisa. Se vocês fizerem as missões secundárias, que são as missões lá azuis do caçador, do vendedor, vocês conseguem comprar mais itens, né? Comprar mais coisas e melhorar bastante. O que me ajudou bastante foi o colete e melhorar as minhas armas ao máximo. Eu gostava muito da 12, mas o problema desse jogo, igual o Resident Evil 5, é a escassez absurda de munição que tem nesse jogo, cara. Nossa, tem muita escassez de munição. Tiveram vários momentos onde eu fiquei sem munição. Fiquei sem bala nenhuma. E eu tive que me virar na faquinha, me virar nas bombas, nas granadas de flash. Por mais que você consiga matar os inimigos no chute, eu fiquei sem bala, pô. Fiquei sem bala. O jogo te dá um monte de recurso, mas ao mesmo tempo os inimigos são bem difíceis de morrer. Mesmo acertando na cabeça, a chance deles morrerem é muito curta. E tem armas que você realmente fica sem munição, pô. Por exemplo, o fuzil. Pô, o fuzil tu tinha que usar para inimigos determinados. Não podia ficar gastando a arma do fuzil à toa, pô. Porque a munição do fuzil era muito escassa e era muito cara de se fazer com recurso, entendeu? Então o fuzil era realmente aquela arma que você tinha que pensar muito bem quando você iria usar ela. No mais, eu achei o jogo muito bom. Eu recomendo todo mundo a jogar esse jogo. Entre o clássico e o remake foi algo que eu fiquei com muito medo de... Tipo assim, eu não vou gostar do clássico porque o remake foi superior. Não vou gostar do remake porque o clássico é superior. E pra falar a verdade, eu acho que tanto faz qual você for jogar primeiro. Eu recomendaria jogar o remake porque você não vai estar perdendo nada e vai estar com uma melhor qualidade gráfica, melhor gameplay, mais refinamento e tal. E o jogo tá dublado. A dublagem desse jogo tá sensacional. Joguei pelo computador, com o máximo de gráfico possível. Lembrando que eu tava sem placa de vídeo, né? Então é por isso que eu demorei tanto para jogar. E eu vou começar o Resident Evil 7 agora, após iniciar o Resident Evil 4. Depois do 7 eu vou pro 8 e depois do 8 eu acho que eu vou pros Revelations. Caso eu não consiga jogar os Revelations, não goste, a gente pode encerrar essa franquia que a gente já jogou o 2 Remake, que por mais que o 4 seja muito bom, eu achei o 4 excelente, mas eu ainda prefiro o Resident Evil 2 Remake. A sensação desse jogo, tudo que eu fiz nesse jogo foi algo muito melhor. Eu realmente me diverti muito mais no Resident Evil 2 Remake. Não sei porque o Resident Evil 2 Remake é realmente muito bom, cara. O Resident Evil 5 eu acho que tá descendo, era o meu Resident Evil favorito, mas agora eu acho que o 4 Remake tá na frente. Então tá nessa sequência até agora pra mim: Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 4 Remake e Resident Evil 5. Agora vamos para o 7, né? E vamos ver o que eu vou achar desse jogo. Então, se você é novo, se inscreva no canal, curta para acompanhar os próximos vídeos. Lembrando que eu posso falar qualquer coisa nesse canal. Pode ser futebol, pode ser falar sobre a vida, pode ser qualquer coisa. No canal é meio que um diário, né? Um daily. Então é isso, tamo junto e vejo você no próximo vídeo.